Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar sobre o que é viver pela fé. Você sabe o que é viver pela fé? Muita gente define que viver pela fé se refere a um estado em que você está no vale. Há um momento em que você está passando por dificuldade e você precisa continuar a crer em Deus. Não, a definição de viver pela fé não é isso. Isso é o esperado de quem já vive pela fé. Estás a ver do jeito que o teu corpo físico precisa de alimento para continuar vivo? Assim também o teu espírito, o teu espírito precisa de alimento para continuar vivo. E esse alimento é o quê? É a fé. A fé é que vai te manter sempre vivo. A fé é o alimento do teu espírito que vai te manter sempre vivo. Então, ou seja, a Bíblia queria dizer, o justo viverá pela fé. A Bíblia queria dizer o quê? O justo precisa se alimentar da fé para continuar vivo. O justo precisa se alimentar da fé para continuar vivo. Então, a fé é o alimento para o teu espírito. Então, nas pregações passadas eu havia dito que eu vou falar sobre aquela frase que está na oração do Pai Nosso, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso tem a ver com viver pela fé? Vamos saber agora. Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu dos céus. Em outras palavras, essa frase quer dizer o seguinte: eu sou a palavra de Deus que desceu dos céus. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a palavra, é a mesma coisa que eu sou a palavra de Deus que desceu dos céus. E em outros versículos, Jesus disse assim: e o pão que eu der ao mundo é a minha carne. O pão que eu vou dar ao mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus está falando assim: eu sou a palavra em pessoa. Eu sou a palavra em pessoa. Em João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Verbo é palavra. Palavra. Noutra versão dizem assim: a palavra se tornou homem. Ou seja, a palavra, Jesus era a palavra em pessoa, a palavra de Deus em pessoa. Em pessoa. Mas por que Jesus usou a palavra pão? Justamente para te mostrar que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Sim, justamente para te mostrar que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Depois tem outras partes onde ele fala que quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse terá vida eterna. Ou seja, o corpo dele todo, misturando a carne com o sangue, é um corpo, é uma pessoa. Ou seja, como ele é o verbo que se fez carne, está falando que quem se alimentar da palavra de Deus, quem se alimentar da palavra de Deus, terá vida eterna. É isso, essa é a relação do pão nosso de cada dia. Por isso é que Jesus, ao ensinar a orar, ele citou essa frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, não uma vez por semana, não 3 vezes por semana, todos os santos dias. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, onde posso encontrar esse alimento? Na palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus também disse que não só do pão viverá o homem. Não só do pão
viverá o homem, o pão normal, pão natural, pão do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, sempre que Deus fala, o ser humano recebe fé. Sempre que Deus fala, o ser humano recebe fé. É um fato. Não é às vezes, não é às vezes. Sempre que Deus fala, o ser humano recebe fé. Não importa se ele é a primeira vez que está ouvindo, recebe fé. Porque a palavra que sai da boca de Deus traz fé. A palavra de Deus, quando o homem ouve a palavra de Deus, recebe fé. Por isso é que as pessoas criam em Jesus. Por isso é que as pessoas, só de ouvir falar de Jesus, as pessoas recebiam fé. Por isso é que as pessoas criam em Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus traz fé no homem. A palavra que sai da boca de Deus traz fé no homem. Então, tem mais outra parte da Bíblia onde Jesus fala que, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ele terá vida eterna. Então, por que ele disse quem comer a minha carne e beber o meu sangue? Justamente por causa disso. Por quê? Porque ele disse que ele é a palavra em pessoa, que ele é o verbo que se fez carne. Então, ele é a palavra em pessoa. O que você deve fazer? Você deve acreditar nele. Quando você acredita nele, você recebe fé. Porque ele é a palavra em pessoa. Então, vamos mais abaixo. Tem uma parte da Bíblia onde Jesus não tinha fome. Onde os discípulos estavam a falar com Jesus, mestre, come. Depois, Jesus disse assim, um alimento eu tenho, vocês não conhecem. Depois, os discípulos começaram a se perguntar, será que ele trouxe uma comida que nós... Será que alguém lhe trouxe comida? Se não me engano, acho que a frase é essa. Será que alguém lhe trouxe comida? Depois, Jesus falou assim, o meu alimento é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. E entenda, presta bem atenção nessa frase, meu irmão. Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Por que Jesus não falou, se a fé vem pelo ouvir, por que Jesus não falou, o meu alimento é ouvir a palavra de Deus? Um segundo de silêncio. Por que Jesus não falou, o meu alimento é ouvir a palavra de Deus? Teve uma vez, vou contar uma coisa rápida que aconteceu, acho que foi antes de ontem ou há 2 dias atrás, eu estava justamente a pensar nessa pregação, porque eu ia pregar aqui no YouTube, então eu estava pensando nisso, eu estava na cozinha, e depois o Espírito Santo me fez uma pergunta, me falou assim, você acha que preparar pregação para pregar no YouTube é se alimentar da palavra, né? Eu falei, sim, o que seria mais se não for isso? E o Espírito Santo me disse, não. Se alimentar da palavra não é ficar horas e horas a ler a Bíblia, não. Você começa a se alimentar da palavra quando você começa a praticar a palavra. Quando você começa a praticar a palavra. Por isso é que Jesus falou, se alimentem de mim. Quem se alimentar de mim terá vida eterna. Então, mas esse se alimentar está a se referir ao fazer a vontade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa rápida. Tiago diz assim que a fé sem obras é morta. Irmão, eu quero que vou te dar um segundo de silêncio. Irmã, vou te dar um segundo de silêncio para você refletir nessa frase. A fé sem obras. A fé sem obras é morta. Sabe o que eu entendi? Eu entendi assim.
A fé sem ações não te dará vida. Deixa repetir o que eu falei. Deixa repetir. É assim, a fé sem obras é morta. Então, você precisa se alimentar da palavra de Deus, né? Para poder ter vida. Vida de Deus, para não morrer espiritualmente. Então, Tiago está falando assim, a fé sem obras é morta. Quer dizer, aquela fé que dá vida, se você não praticar ela, você não terá vida. Ou seja, se você não pratica a fé, em outras palavras, é a mesma coisa que não comeste. É a mesma coisa que não comer nada. Não comeste nada. Não comeste nada. Vou te lembrar de um versículo que diz assim: o que contamina o homem... Presta atenção, irmão, presta atenção. O que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que sai dele. Ou seja, é assim, quando você ouve a palavra de Deus, sim, você recebe fé. Sim, eu falei isso, sim, você recebe fé. Mas essa fé só te dá vida se você lhe praticar. Essa fé só vai te contaminar se você praticar essa fé. Se você colocar essa fé em ações ou em palavras, aí sim, essa fé vai produzir vida em ti. Então, é sobre praticar a fé. É sobre obedecer a Deus. Lembra da parábola do semeador? O que a Bíblia diz na parábola do semeador? Tem aqueles que ouviram a palavra com alegria, né? Mas o inimigo, tem aqueles que ouviram a palavra, o inimigo veio e tirou. Tem aqueles que receberam a palavra com alegria, depois foi sufocada, né? Foi sufocada. Eu não tenho muito decor na mente, né? Mas não sei se vai dar tempo para eu ler. Mas vou falar só assim, né? Também não sei um pouquinho também. Então, tem aqueles que ouviram a palavra e a terra era cheia de espinho e foi sufocada. Tem aqueles que a semente caiu em terra cheia de pedras, né? E não tinha raízes profundas. Depois foi a perseguição e depois a semente também foi sufocada. Depois tem aqueles que a semente caiu em boa terra e eles produziram muitos e muitos frutos. Eu quero que você note alguma coisa em comum. Todos eles receberam o que? Fé. Mas onde é que foi a diferença? A diferença foi no praticar. A diferença foi no praticar. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, todo mundo que ouve a palavra de Deus recebe fé, mas a diferença está em praticar essa fé. Eu sempre falo de fé, né? Mas eu vou falar um pouquinho, vou passar bem rapidinho sobre o que é a fé. É assim, vou passar bem rapidinho. A fé é entendimento, e entendimento é o caráter de Deus em ti. Escuta, se a fé não fosse, se você reparar no Antigo Testamento, em nenhum momento foi citado a palavra fé. Em nenhum momento foi citado a palavra fé. Mas em Hebreus 11, quando se fala de fé, está se referir às pessoas do Antigo Testamento. Por quê? Porque a fé é o entendimento. A fé é o entendimento. Se você tem um versículo em Salmos que diz assim: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. É a mesma coisa que falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, sempre que a palavra de Deus é exposta, a pessoa recebe fé. Sempre que a palavra de Deus é exposta, a pessoa recebe entendimento. E o entendimento é o caráter de Deus em ti como? Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis que o homem se tornou como Deus quando comeu a árvore do conhecimento do bem e o mal. A árvore que dá entendimento. Ou seja, o entendimento faz com que o homem se torne como Deus.
Então, quanto mais você cresce em fé, mais da natureza de Deus, mais parecido com Deus você fica. Por isso é que Salomão, ao pedir sabedoria, ele falou: me dê sabedoria. A fé também é sabedoria. A fé é entendimento e também é sabedoria e também é conhecimento de Deus. Então, por isso é que Salomão, onde pediu sabedoria, ele fala assim: me dê sabedoria para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Ou seja, a sabedoria te faz discernir entre o bem e o mal. A sabedoria te faz discernir entre o bem e o mal. Ou seja, a fé é mais da natureza de Deus em ti. E, como alguém que tem a natureza de Deus em ti, o que é esperado? Que você manifesta essa natureza. Que você manifeste essa natureza com quê? Com ações, com obras. Se você reparar, em Hebreus 11, quando citam dos heróis da fé, dos heróis da fé, o que estão a falar aí? Estão a falar só de obras. Foi pela fé que Noé... Deixa eu só ler aqui rapidinho. Hebreus 11. Hebreus 11. Vou ler um pouquinho. Ok. Hebreus 11. Vou ler na linguagem de hoje. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. Vou dizer mais. Foi pela fé que Noé escapou da morte. Ele foi levado para Deus. Vou dizer mais. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu por uma terra. Se você vê, esses exemplos que ele está dando em Hebreus, está a se referir sempre à ação. A ação, a ação, a ação, a ação. A fé só te dá vida se você fizer uma ação. Por isso é que a Bíblia diz, o que contamina não é o que entra em ti. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. Mas ela não terá efeito nenhum se você não aplicar nenhuma ação. Se você não fazer nenhuma ação. Por isso é que a Bíblia, por isso é que Jesus, quando curava as pessoas, ele falava sempre, a tua fé te salvou. A tua fé, o suposto seria, eu te salvei, meu filho, eu te curei. Não, ele não falava assim. Ele falou, a tua fé te salvou. Por isso, o que está se referindo? Que eu te dei fé, mas a fé só funcionou porque você colocou em prática. Por isso é que ele falava, a tua fé te salvou. A fé só funciona se você coloca em prática. Por isso é que Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade, é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Isso é o significado de viver pela fé. Espero que você tenha entendido isso. Viver pela fé viver pela fé é se alimentar da fé para continuar a ter vida. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas é necessário que você ponha em ações essa fé para que possa te dar vida. Para que você possa receber vida, é necessário que você ponha em ações essa fé. Então, meu amado, minha amada, eu vou orar por ti em nome de Jesus. Eterno Deus, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Eterno Deus, pedimos por graça, Pai da Glória. Eterno Deus, eu peço por graça, Pai da Glória, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que ouviu a Tua palavra, Pai da Glória. Graça para fazer a Tua vontade. Graça para te obedecer, Pai da Glória. Porque o que contamina o homem não é o que entra nele. A fé entra sim, mas para produzir vida é necessário que esteja acompanhada com uma ação. Por isso é que você sempre dizia nas pessoas, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a fé está dentro de ti, mas só vai te salvar quando você praticar ações, praticar obras. Então, eterno Deus, graça
Graça na vida do meu irmão, graça na vida da minha irmã, graça para te obedecer mais e mais, para não só abrir a sua Bíblia, mas também obedecer o que está na Bíblia. Graça para sermos sensíveis, graça para ela ser sensível à tua voz, graça para ela ser sensível ao testemunho interior do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.